Hello, my name is William Bonner, Chief Editor of Jornal Nacional, the main Brazilian television news program and audience leader for the last 41 years. In November, I will have the pleasure to talk about the Jornal Nacional and my work, the selection content and the journalism structure at Global TV Network. My seminar will be on Thursday, the 25th of November at King's College London. I hope you will be there. Porque todos os problemas por que vocês passaram foram provocados por terceiros. Eu encerrei o Jornal Nacional antes da hora. Eu disse boa noite quando tinha ainda pelo menos mais uma reportagem para ser chamada. Uma boa noite. E diante de uma situação como essa, eu poderia dizer, você enlouqueceu? Eu falei, não sei, mas se enlouqueci foram 2 vezes. Eu já tinha feito isso uma vez, anos antes, no SPTV em São Paulo. Aí vim fazer de novo, aí em horário nobre no Jornal Nacional. Eu achei que o jornal tinha terminado, dei boa noite. Aí ficou aquele clima, um cameraman sai de trás da câmera, olha pra minha cara pra ver se eu tô louco. E aí a gente ouve, porque o pessoal da técnica se comunica por fones, né? Eles estão todos interligados. Então, se o diretor de TV, que é o santo, encarregado de cortar de uma câmera para outra, para um VT, etc., se o diretor de TV entrar em pânico e começar a falar alto, a gente acaba escutando pelos fones dos câmeras. Eu só ouvi aqui, as pessoas todas olhando para mim, aí eu olho para o teleprompter, onde tem os textos, e vejo que tem uma página piscando para mim, dizendo, leia, idiota, o jornal ainda não terminou. Você percebeu, eu me antecipei. Eu desejo a todos uma boa noite, mas daqui a pouco temos ainda assuntos a tratar. A gente sempre ouve falar das mães solteiras, mas hoje, nos Estados Unidos, o grupo familiar que mais cresce é o de pais solteiros. Meus filhos tinham nascido uma semana antes, alguns dias antes, eu acho que eu estava um pouco distraído. Agora sim, uma boa noite e até amanhã. A Ilse Scamparini trouxe para a gente nessa reportagem muitas informações objetivas da capital da França que ela sentiu hoje. Mas eu queria aproveitar, Ilse, agora a sua participação ao vivo aqui com a gente no Jornal Nacional, dando, claro, uma boa noite para você. Eu pediria que você trouxesse, dividisse um pouco com a gente as impressões que você teve passando pela cidade, encontrando os franceses de Paris nesta segunda-feira. Isso é o que você sentiu como profissional pelas ruas de Paris, que eu queria que você dividisse com a gente agora. O piloto Rubens Barrichello chegou hoje de manhã a São Paulo. Trazia a marca da tragédia de Imola no rosto, o nariz quebrado e no coração. O sobrenome Silva é de longe o mais comum do Brasil. Ayrton também não chega a ser um nome diferente. Ayrton da Silva poderia ser um cidadão comum entre outros 140 milhões de brasileiros. Mas não era. Acusação de desvio de dinheiro leva banqueiros para a cadeia. Polícia Rodoviária arma plano para pegar agentes corruptos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Sidney Sanches, decide segunda-feira se aceita ou não a indicação de um novo advogado para o presidente afastado, Fernando Collor. Perdão. O pedido da defesa ainda deve ser analisado pelos advogados de acusação. O advogado de João Pisolatti disse que o ex-deputado vai ser internado numa clínica para tratamento de dependentes de álcool. E já que a gente usou aquela imagem gravada por uma testemunha, vale aproveitar para fazer uma observação. Na hora da pressa, é muito comum filmar ou fotografar com o celular nessa posição assim, vertical. Mas para a imagem ser mais bem explorada aqui na televisão, repara o formato aqui da tela. O ideal é que o smartphone fique na horizontal, porque é desse jeito que a imagem vai respeitar o formato da tela de TV e aparecer muito maior. Fica a dica. Uma bomba de hidrogênio tem um potencial de destruição muito maior do que o das bombas atômicas despejadas pelos Estados Unidos em 1945 no Japão. E em Hiroshima e Nagasaki morreram mais de 220 mil pessoas. Obrigado, Marcelo Rocha, trazendo ao vivo de Curitiba as informações. O ex-deputado Eduardo Cunha divulgou uma nota hoje em que nega que tenha apresentado o presidente Michel Temer a Lúcio Funaro.
Essa nota é uma reação à notícia divulgada no sábado pelo blog da repórter Andréa Sadi, da Globo News. O blog obteve informações de que o operador Lúcio Funaro já esteve pessoalmente com o presidente Michel Temer. Segundo as fontes, o operador Lúcio Funaro foi levado pelo ex-deputado Eduardo Cunha, que ainda não era presidente da Câmara e que pegaria uma carona no voo da FAB que atendia ao então vice-presidente Temer. Filhos do jornalista Roberto Marinho, Roberto Irineu, João Roberto e José Roberto, divulgaram hoje uma carta. É a ampliação de um compromisso com o povo brasileiro, como forma de agradecimento. Neste momento de extrema dor, a manifestação de respeito, carinho e admiração do povo brasileiro pela figura de nosso pai nos comoveu, nos emocionou e nos consolou. A imagem de 2 estádios de futebol logo após o anúncio de sua morte, com jogadores, árbitros, dirigentes e, fundamentalmente, o povo prestando um minuto de silêncio, é uma cena que guardaremos para sempre em nossa memória. Da mesma forma, foi eloquente o minuto de silêncio que a Câmara dos Deputados também fez em homenagem a Roberto Marinho, interrompendo uma votação importante, envolvendo pontos de uma reforma tão polêmica como a da Previdência. Também as palavras sobre a sua importância, vindas de jornalistas, de artistas, escritores, políticos, empresários, esportistas, gente do povo, nos tocaram profundamente. Seremos eternamente gratos por esses gestos. Mas mais do que nos consolar, todas essas manifestações reforçaram em nós a convicção de que a morte de Roberto Marinho só aumenta a nossa responsabilidade. Porque deixam claro que o povo brasileiro reconhece espontaneamente, não somente a relevância de nosso pai para a vida do país, mas principalmente de sua obra. Uma obra que sempre se pautou pela defesa do patrimônio nacional, da cultura brasileira e dos valores mais caros ao Brasil. O povo brasileiro se vê em nossos jornais, rádios, televisão, internet, na Fundação Roberto Marinho. Porque somos brasileiros trabalhando para brasileiros. Quando hoje avaliamos o legado de nosso pai, temos orgulho de todos os nossos veículos, seja a Globo, ou seja o Globo, o jornal O Globo, onde tudo começou, ou o Extra e o Diário de São Paulo, iniciativas mais recentes, ou o Sistema Globo de Rádio, a Editora Globo, a Globosat e a Globo.com. Porque todos retratam e defendem o nosso país. A TV Globo é uma emissora com 6 horas diárias de jornalismo de qualidade no ar e com uma produção artística genuinamente nacional, em volume sem igual no Brasil. É nela que o nosso povo se informa e se diverte, o que a torna um fator importante de integração nacional. Tudo isso demonstra que a obra de nosso pai é uma contribuição decisiva para a manutenção da nossa cultura e para a defesa dos valores democráticos do nosso povo. A vida de Roberto Marinho foi sem dúvida vitoriosa, e esta é a imagem que o povo brasileiro guarda dele. Mas ele foi vitorioso também porque soube superar, uma a uma, as crises, algumas graves que se puseram em seu caminho. Em nosso longo convívio, aprendemos com ele a buscar sempre a verdade, a fazer tudo com a qualidade que o nosso povo exige e com a ética de que não podem abrir mão os homens de bem. E com ele aprendemos como manter no rumo as empresas vitoriosas que fazem parte das organizações Globo. Obstáculos virão, mas como nosso pai saberemos superá-los. Porque também com ele aprendemos a lição mais importante. A obra de Roberto Marinho partiu de um ideal dele, mas só pôde ser concretizada porque foi o resultado de uma aliança entre jornalistas, artistas, escritores, profissionais da cultura e o povo brasileiro. Não somente preservar, mas ampliar essa obra é o nosso compromisso. E ela será ampliada, não apenas porque este é o nosso desejo, mas porque pretendemos manter intacta esta aliança que a originou. Esta é a nossa intenção, esta é a nossa determinação. Este é o nosso compromisso. Eu vou concluir. Assinam a carta Roberto Irineu, João Roberto e José Roberto Marinho. Até amanhã. Olá, boa noite. A Fátima já mostrou como é que está a nossa redação depois da reforma. Agora é a sua vez de conhecer o cenário, o local onde a gente vai apresentar o Jornal Nacional daqui por diante todas as noites. Bom, o espaço físico é o mesmo, mas mudaram os móveis. Agora a gente tem aqui uma mesa novinha
ela foi desenhada respeitando as medidas de cada um dos apresentadores, isso é, ela respeita a chamada ergonomia e com isso o conforto dos apresentadores vai ser muito maior. E a gente sabe que numa mesa mais confortável é sempre mais gostoso e é melhor trabalhar. A qualidade do trabalho deve ser melhor, a gente imagina também. Nós temos aqui para cada um computador. Isso já existe desde o ano 2000, só que esse computador está mais bonito e você está tendo a chance de ver hoje os bastidores de uma mesa que em geral você só via pela frente. Mas essa não é, digamos assim, a maior estrela entre as novidades que a gente tem no nosso cenário. Ela está aqui atrás. Aqui atrás você vê o globo terrestre agora em movimento. O globo já estava aí desde o ano 2000, quando a gente se mudou para essa redação. A Fátima está chegando aqui agora para apresentar o jornal comigo. Mas a novidade é que agora o globo gira, porque... de Globo, em que agradece o convite, diz que foi um dos candidatos que mais participaram de debates e acusa os adversários de fazer ataques e agressões pessoais num grau que ele classificou de virulento e desesperado. Apesar de as regras do debate não permitirem grosserias, o candidato do PT alega que os adversários pretendiam tornar o debate uma arena de agressões. Lula diz ainda que sua disposição para o debate ficou demonstrada nas entrevistas que concedeu aos telejornais da Globo. A Rede Globo lamenta profundamente a decisão do candidato Lula e lamenta também profundamente que ela tenha sido anunciada apenas às 7 horas da noite, uma hora atrás. A Rede Globo vai realizar o debate com Cristóvão Buarque, com Heloísa Helena e com Geraldo Alckmin logo mais. Fátima. Até já. Os candidatos à presidência vão debater suas ideias e seus planos ao vivo daqui a pouco. Cristóvão Buarque do PDT, Geraldo Alckmin do PSDB, Heloísa Helena do PSOL. O presidente Lula não virá. Em televisão, uma grande produção para ficar bem feita precisa ser planejada nos mínimos detalhes e com muita antecedência. Com esse debate também foi assim, mas tem sempre alguém trabalhando duro até os últimos instantes. Você viu, na posse do ministro Lula, houve palavras de ordem contra a Rede Globo. Entende-se o estado de espírito dos militantes e dos políticos ligados ao PT, principalmente depois da revelação oficial dos grampos autorizados pela Justiça. Mas nós repetimos mais uma vez, a imprensa não produz grampos, nem conduz investigações da polícia e da Justiça. A imprensa cumpre o dever de informar sobre elas sem restrições, como assegura a Constituição. E continuará assim. A direção do jornalismo da Globo participa do Jornal Nacional muito frequentemente, porque nós da redação levamos à direção as questões. Isso é algo que talvez não fique muito claro para o público. Qual é a diferença? A diferença é que a direção não costuma pôr o dedo no JN pelo prazer de botar o dedo ou pela necessidade sentida de controlar alguma coisa. Ao contrário, por uma questão de lealdade e de humildade que temos aqui, diante de dúvidas editoriais, eu as levo ao meu superior hierárquico, que é o Ali Câmara. A reunião de caixa do Jornal Nacional começa às 10h30 da manhã. Ela tem esse nome porque no passado o dispositivo utilizado para torná-la possível assemelhava-se a uma caixa de sapato. Ela era chamada, inclusive, de reunião de caixa de sapato. Caixa virou só o apelido posterior. Hoje esse equipamento é pequenininho e nós ali naquele momento temos acesso em viva voz com as 6 localidades que mais frequentemente fornecem material jornalístico para o JN, que são grandes centros produtores de notícia factual. Fatos do dia, nossa grande vocação. Uma com petróleo e a outra com livro da ONU. Eu não sei se petróleo a gente vai emplacar um VT com repórter hoje. Com VT de repórter aí, não está se justificando nada, pelo que eu estou vendo, né? Não, a princípio não. Teve um problema hoje no controle aéreo aqui da Grã-Bretanha. Um caos pela manhã nos aeroportos, mas a volta foi normalizada. Acho que por enquanto, por hoje é só. Obrigado de qualquer maneira pela participação, tá? Ok, bom dia a todos. Boa tarde aí para vocês em Londres. São Paulo ainda não tem na mão um VT garantido, ou tem? Silicone Indeniza está confirmado para hoje?
Está confirmado. Eu tenho uma moça, uma advogada que fez uma prótese mamária, teve problemas de depressão, e uma manicure que teve que tirar uma parte da mama para tirar um nódulo, e depois ela teve enrijecimento de mama. São essas duas personagens. Valeu, obrigado. Um abraço para você. Bom dia, Belo Horizonte. Bom dia, Bonner, tudo bem? Agora sim, né, Clécio? Vamos falar com a praça que vai nos oferecer disparado o melhor VT do dia. Tino Marcos. Ele fica fora dessa reunião, do ambiente geográfico da reunião, da sala de reuniões, porque isso é um procedimento nosso profilático. É para evitar uma contaminação daquilo que é o pensamento do Jornal Nacional sobre o que de mais importante se deu no Brasil, com o fato inexorável de que somos jornalistas que moramos no Rio de Janeiro. O construtor gastou menos na obra, mas não importa. A tabela oficial diz que essa casa tem que custar mais caro. Custos construção, com André Luiz, hoje é o dia ruim para dar. O dia bom para dar isso vai ser sábado. Ia dar um de Porto Alegre, que é sensacional, que é churrasco virou cadeira universitária, um VT maravilhoso. Quem foi que disse que churrasco foi coisa Grave isso aqui. Essa mulher trabalha somente. Deixa ali mesmo. Eles vão lavar a louça depois e a mulher vai espetar a cara. Fechados. Agora só falta fazer o elefante caber na casinha de cachorro. Quando nós temos mais de um assunto relevante, nós vamos escolher aquele que tem maior apelo popular para abrir. Isso está acontecendo hoje no Jornal Nacional. Então a aposta a essa altura do campeonato, neste momento do dia, a aposta é abrir o jornal com o tema Defesa do Consumidor. Cidadãs brasileiras que esperaram 10 anos por uma decisão da Justiça dos Estados Unidos estão revoltadas. Elas tiveram problemas com próteses de silicone e vão receber uma indenização bem menor do que as mulheres americanas. Vamos abrir com isso? E em seguida, mantendo ainda a linha de defesa do consumidor, a decisão da Agência Nacional de Telecomunicações, que muda as regras para ligações nas regiões metropolitanas. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, vai tornar mais baratas ligações de telefones fixos entre cidades vizinhas, que hoje são cobradas como interurbanos. Fora isso, nós vamos fazer um esforço muito grande para contemplar o público com alguns assuntos que permitam uma respiração no meio daquela carga pesada de temas áridos, como nós dizemos. O Superior Tribunal de Justiça arquivou o inquérito que investigava a governadora do Rio Grande do Norte, Vilma de Faria, do PSB, por suspeita de crimes contra a ordem tributária e contra o sistema financeiro. A história ensina que a percepção que o público tem da gravidade dos temas tende a ser maior quando você não agrupa tudo de uma vez só. Então é desejável que a gente tenha no Jornal Nacional um cardápio um pouco mais variado para, de tempos em tempos, ao longo da exibição do programa, o espectador ter a oportunidade de respirar um pouco. Um barco rebocador aposentado vai se transformar num Recife artificial. Ele foi afundado hoje no litoral de Pernambuco. E nós temos hoje, é um dia especialíssimo para todos os brasileiros, porque o Brasil hoje está comemorando ainda uma vitória espetacular sobre a Argentina no futebol nas eliminatórias da Copa de 2006. Na despedida de Belo Horizonte, os torcedores mostraram que não vão esquecer a exibição do fenômeno. O Boa Noite do Jornal Nacional é um momento especialíssimo. É o momento em que nós, apresentadores, em nome de uma equipe de centenas de pessoas no Brasil inteiro, estamos verdadeiramente desejando uma boa noite para os brasileiros que acompanharam o nosso trabalho. Então, é desejável que nós tenhamos um bom motivo para desejar uma boa noite. Partiu, Ronaldinho, bateu! Gol! Foi ótimo, foi maravilhoso. A torcida correspondeu o tempo todo com a gente. Feliz de novo no Mineirão, né? Feliz de novo. Acho que essa é a minha casa. O Jornal Nacional termina aqui. Outras notícias logo mais no Jornal da Globo, depois de Linha Direta. Uma boa noite para você. Boa noite. Até por volta das 14h, os editores do Jornal Nacional chegam. E aí nós temos uma reunião em que o espelho do dia, o cardápio do dia é apresentado a todos eles. É um momento interessante porque é um momento de discussão também. Vamos tentar abrir o jornal com a pegada de direito do consumidor. E aí seria silicone. Olha só, sobre a questão do INSS, da negociação do Amirlando com os aposentados,
Vamos fazer uma coisa, vamos botar Délis Ortiz com um net, uma entrada ao vivo para o JN. Apesar das nossas preces, o relógio se recusa a parar. Então, à medida em que o nosso deadline, que é o termo de jornalismo que indica a hora em que tudo tem que estar pronto, à medida em que o deadline se aproxima, o nível de estresse cresce. Não existe na apresentação de jornal relação de subordinação. Nós somos pares no Jornal Nacional na apresentação. A subordinação existe na estrutura de edição do JN. A combinação feita na parte da manhã tende a ser modificada totalmente ao longo da tarde, ou pelo menos em grande parte ao longo da tarde, ao sabor dos novos acontecimentos. E há momentos, evidentemente, em que eu me vejo na situação obrigatória de tomar uma decisão como editor-chefe. É o seguinte, eu não vou poder dar o VT do Tunico hoje. O que acontece é o seguinte, aquela nossa linha combinada de manhã não ficou dentro do que estava combinado. Esse estresse já faz parte do cotidiano de tal maneira de todos nós que quando nós tiramos férias, eu juro, nós sentimos até um pouco de falta dele. A imagem que ele produz também pode ter um Hello, my name is William Bonner, Chief Editor of Jornal Nacional, the main Brazilian television news program and audience leader for the last 41 years. In November, I will have the pleasure to talk about the Jornal Nacional and my work, the selection content and the journalism structure at Global TV Network. My seminar will be on Thursday, the 25th of November at King's College London. I hope you will be there. Todos os problemas por que vocês passaram foram provocados por terceiros. Eu encerrei o Jornal Nacional antes da hora. Eu disse boa noite quando tinha ainda pelo menos mais uma reportagem para ser chamada. Uma boa noite. E diante de uma situação como essa, eu poderia dizer, você enlouqueceu? Eu falei, não sei, mas se enlouqueci foram 2 vezes. Eu já tinha feito isso uma vez, anos antes, no SPTV em São Paulo. Aí vim fazer de novo, aí em horário nobre no Jornal Nacional. Eu achei que o jornal tinha terminado, dei boa noite. Aí ficou aquele clima, um cameraman sai de trás da câmera, olha pra minha cara para ver se eu tô louco. E aí a gente ouve, porque o pessoal da técnica se comunica por fones, né? Eles estão todos interligados. Então, se o diretor de TV, que é o santo, encarregado de cortar de uma câmera para outra, para um VT, etc., se o diretor de TV entrar em pânico e começar a falar alto, a gente acaba escutando pelos fones dos câmeras. Eu só ouvi aquilo. As pessoas todas olhando para mim, aí eu olho para o teleprompter, onde tem os textos, e vejo que tem uma página piscando para mim, dizendo, leia, idiota, o jornal ainda não terminou. Você percebeu, eu me antecipei. Eu desejo a todos uma boa noite, mas daqui a pouco temos ainda assuntos a tratar. A gente sempre ouve falar das mães solteiras, mas hoje, nos Estados Unidos, o grupo familiar que mais cresce é o de pais solteiros. Meus filhos tinham nascido uma semana antes, alguns dias antes, eu acho que eu estava um pouco distraído. Agora sim, uma boa noite e até amanhã. Aí o Scamparini trouxe para a gente nessa reportagem muitas informações objetivas da capital da França que ela sentiu hoje. Mas eu queria aproveitar, Ilse, agora a sua participação ao vivo aqui com a gente no Jornal Nacional, dando, claro, uma boa noite para você. Eu pediria que você trouxesse, dividisse um pouco com a gente as impressões que você teve passando pela cidade, encontrando os franceses de Paris nesta segunda-feira. Isso é o que você sentiu como profissional pelas ruas de Paris, que eu queria que você dividisse com a gente agora. O piloto Rubens Barrichello chegou hoje de manhã a São Paulo. Trazia a marca da tragédia de Imola no rosto, o nariz quebrado e no coração. O sobrenome Silva é de longe o mais comum do Brasil. Ayrton também não chega a ser um nome diferente. Ayrton da Silva poderia ser um cidadão comum entre outros 140 milhões de brasileiros. Mas não era. Acusação de desvio de dinheiro leva banqueiros para a cadeia. Polícia Rodoviária arma plano para pegar agentes corruptos. Eu não tinha dúvida quanto ao meu nome, mas é que eu achei que aquele era um momento muito importante. Como a visibilidade na Globo seria maior, e o meu pai, médico, não podia tirar o nome da lista telefônica,
eu achei que era um bom momento para criar um nome falso, um nome artístico, digamos, um pseudônimo, né? E eu inventei Bonner, dobrando a letra N, porque foi o que me ocorreu, era parecido com o meu nome. Tinha Helena Bonner, mulher do Sakharov, era um nome que aparecia muito na imprensa na ocasião. Sakharov foi um dissidente soviético. Sim, eu me lembro. E agora que você falou, me veio o nome dela. Curioso, nunca tinha uma homenagem, associado. foi o que me ocorreu. E eu disse Bonner, aí a Selma perguntou como é que soletra isso. Aí eu soletrei, gostei. E ficou. Você mudou seus documentos? Não. Eu continuo sendo Bonner. Seus filhos? São Bonner também. São Bonner? São. Seu pai não ficou chateado? Muito. Imaginei, pô. Muito. A hora que meu filho chega lá, não usa meu nome. E eu não tinha preparado, eu não tinha avisado. Então, quando eu cheguei em casa, eu morava com os meus pais, eu era muito novinho ainda quando eu estreiei na Globo, né? Quantos anos? Eu tinha 22 anos. Eu saí logo em seguida, mas eu era bem moleque. E eu cheguei em casa e meu pai falou, fui ótimo, mas erraram o seu nome. Aí eu tive que dar a ele a notícia, não, pai, olha... Você ainda sente culpas por isso? Não, acho que não. Meu pai recebe muita correspondência como Bonner também hoje, porque as pessoas sabem que ele é meu pai e agora se confundem. Ô, William, você é um cara que carrega culpas. Eu vou dizer por que eu estou perguntando isso. Ai, meu Deus. Porque eu acho você sério mesmo. Eu acho você sério desde sempre, desde quando você começou. Você me dizer que começou aos 22 anos, por exemplo, e contas por vários motivos, eu não faço há muito tempo, isso me espantou, porque eu sempre achei você sempre teve uma alma mais... Mais velha? Mais velha do que a sua idade, a sua aparência, eu acho que sim, Gabi, eu acho que sim. Eu sempre me relacionei muito bem com pessoas mais velhas, sempre, desde a mais tenra idade. Eu sempre tive muito em foco o meu trabalho. A partir do momento em que, acidentalmente, eu fui apresentar telejornais e depois editar e apresentar telejornais, eu pus na cabeça que eu não teria mais o direito de me comportar como as pessoas da minha idade se comportavam. Não é que eu fosse ficar recluso, mas eu tinha que tomar um certo cuidado com o que eu fazia. Você com 22 anos de idade, você... tem vontade de experimentar de tudo, né? O quê? Tudo. Sair para beber, pegar o carro, andar, correr. Eu não posso. Mas isso você andou fazendo fora do Brasil que eu li. Não, eu não fiz. O que eu contei lá no microblog foi uma história diferente. Eu estava seguindo um grupo de pessoas depois de fazer um trabalho em Barcelona, porque nós não sabíamos o caminho para o hotel. Mas tinha tomado uns drinks. Não, mas eu tinha tomado 2 tulipas no máximo de champanhe, porque eu estava trabalhando, então no fim do trabalho deu tempo de tomar. Eu disse até no microblog, eu não passaria na lei seca hoje, porque a lei seca brasileira é rigorosíssima, ela não permite nada. Eu também fui meio reticente quando surgiu, achei que era um exagero, mas os números são ótimos para comprovar teses, né? E para desmentir outras tantas. Acho que os números no Brasil mostram que nós precisamos que a lei seca seja rigorosa, sim. Eu sou um entusiasta da lei. Eu tenho 3 filhos, né, Gabi? É claro. Mas aí, voltando, aquele garoto de 22 anos tinha vontade de fazer coisas. Você chegou a fazer algumas coisas ou não? Até os 22? Eu te diria que não. Eu tive que ser sempre muito responsável. Você tem irmãos? Eu tenho irmãs. Irmãs? Tenho irmãs. Você devia ser um alfangateiro, um menino mimado, mas não é? Não foi. Não, porque eu não era o caçula, eu era o filho do meio. Nunca fui mimadão, não. Sinceramente, não. Nunca ninguém disse isso de mim. Eu sempre era muito ousado. Isso eu era mesmo. Que termos? Em que tipo de ousadia? Eu era um arrombador de portas. Eu acho que o tempo me ensinou a domar esse meu instinto, sabe? Arrombador de portas é um sentido figurado. É um sentido... o que você quisesse, você ia lá conseguir. É nesse sentido? É assim. Num determinado momento da vida, eu fui posto numa cadeira atrás de uma bancada para apresentar notícias para as pessoas. Então, a partir daquele momento, eu entendi algumas coisas. Falei, bom, eu sou um telejornalista, então eu vou ser um telejornalista competente e eu vou aprender a fazer esse negócio aqui direito. 2, sendo telejornalista, eu tenho uma série de responsabilidades que pessoas que não são telejornalistas não têm. Eu não posso botar um carro em cima da calçada, eu não paro o carro em cima de uma faixa de pedestre, eu não consumo drogas ilegais,
eu não bebo além da conta em público, se eu estiver em casa e puder beber um pileque a mais, isso poderá acontecer. Mas eu tenho 3 filhos, além de ser um telejornalista. Que exemplo eu vou dar para eles? Tem uma série de cobranças que eu mesmo me imponho e que me obrigam a ter uma vida muito regrada em relação a todas essas possíveis delinquências. E eu faço isso hoje já com grande naturalidade. É claro que com 20 e poucos anos você não faz isso com naturalidade, você se impõe. Mas, em compensação, você disse, sempre fui um arrombador de portas. No sentido de... Ernesto Palha vai viajar para mostrar conquistas e desafios das nossas cidades. E o destino de cada missão será sorteado aqui, ao vivo. William Bonner está em Macapá, no Amapá, e vai explicar pra gente por quê. Boa noite, William. Boa noite, Fátima. Boa noite a todos. Vocês escutam aí a saudação da multidão que nos acompanha na Fortaleza de São José, em Macapá. Não tá feia a festa aqui não, Fátima. A gente está aqui com o apoio da TV Amapá, da Rede Amazônica, que é afiliada da Rede Globo aqui no norte do país. A gente lembra que em 2006, na última eleição presidencial, a caravana JN começou pelo sul do Brasil, começou lá no Rio Grande do Sul. Então, dessa vez, nós decidimos inverter o eixo e fazer o nosso avião decolar do projeto JN no ar, partindo do norte do Brasil. Não foi fácil. Não, o primeiro já faz alguns anos, porque essa iniciativa de deixar o estúdio para ir... Aí teve a morte do Papa, né? Teve aquele acidente horroroso em Congonhas com um avião. Em algumas... Teve Blumenau. Quer dizer, algumas vezes a gente fez isso. E teve outras ancoragens, como a gente chama também fora do cenário, no projeto da Caravana JN, que foi o nosso projeto para a eleição de 2006. Fátima participou. Mas isso é muito gostoso de fazer. Muito. É um pouco assustador, porque, como você disse, o invólucro do estúdio, de uma certa maneira, preserva as condições ideais para o trabalho de apresentação de telejornalismo, que é algo que demanda uma certa concentração. Por outro lado, o contato assim, com o público, como você tem a felicidade de ter aqui aos domingos, traz um calor também para o nosso trabalho e um retorno imediato para aquilo que a gente está fazendo, que tem um valor inestimável. Você sentiu que a Fátima falava das Copas do Mundo e mesmo de algumas tragédias, como a Fátima sempre mostrou o trabalho dela, essa coisa de você sair do estúdio. E isso eu tenho a impressão que só aconteceu porque o Carlos Henrique Schroeder, o Ali Câmbio, também encamparam, quer dizer, uma coisa que é um trabalho de equipe, não é porque vocês dois resolveram. Claro, é um trabalho, há uma unidade em toda a Central Globo de Jornalismo, não somos só nós, os outros colegas nos outros telejornais, quando necessário também saem, também vão às ruas, e a ideia é essa, é sempre que a gente sentir, como um todo, nós todos que trabalhamos na equipe, que é necessária a nossa presença, não apenas para mostrar que a gente pode estar na rua, mas que ela se faz necessária porque é um momento que é simbólico, então a gente vai estar nesse local. Agora, vocês estão aqui e vão saber agora por quê. Na pesquisa feita pelo site do Faustão, para o Dia dos Namorados, é o casal mais respeitado, mais admirado e tido como referência. Até há pouco tempo, galera, vou dar aqui o meu de TV Fama. Quem era casado, mulher e marido casado que fazia jornal, um nem falava oi pro outro, porque era que nem dupla sertaneja que cantava de costas. Esses dois não, assumiram e mostraram que é possível ser feliz, montar uma família, ter dignidade e ética, trabalhando juntos. Ao contrário do que muita gente acha que não. Muito mais do que isso, preservam a vida pessoal e conseguem trabalhar, cada um no seu processo de trabalho, cada um na sua trincheira. Vocês não têm ideia do orgulho, da admiração que o William tem por esta mulher e vice-versa. Principalmente quando a Fátima ganhou aqui uns 4, 5 anos seguidos o prêmio Melhores do Ano, o William era um dos maiores entusiastas disso. Então, quando existe, e hoje, Dia dos Namorados, é bom falar isso, não adianta só ter amor, sentimento, quais. Tem que haver, por parte dos dois, admiração recíproca. E quando isso acontece, olha o que a galera fala. O casal William Bonner e Fátima Bernardes, eles passam a credibilidade, né, como casal eleito, não só pelo aspecto pessoal, por serem pessoas honestas, francas, né, com o seu público, mas principalmente pelo entrosamento profissional. Quando eles estão dando uma notícia juntos, parece que eles são colegas, amigos, casais amigos, que estão passando aquela notícia para a gente.
Outra, solta aí, em seguida, mais outra opinião, são 6h41, galera. Só entra na casa da gente quem a gente confia, quem a gente gosta. E esse casal estará sempre na minha casa, de muitos brasileiros. Eu acho que eles passam ética, cidadania e o mais importante que nosso país precisa, pessoas honestas que dão exemplo de vida. A galera falando de William Bonner, porque quem manda no trabalho é ele, mas em casa quem manda é ela, né? Tá vendo? Atenção, Brasil! Por isso que vocês estão aqui. Para começar, Carla Prata, você tem aí perguntas da internet, perguntas da galera, suas perguntas. O que a galera quer saber dos dois? Tem uma pergunta da internet, é do Irã Amaral, de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Ele queria saber se vocês já apresentaram o Jornal Nacional após uma briga de casal, tipo um sem falar com o outro. Já tiveram que passar por essa situação? Aqui já teve dupla sertaneja que quebrava o pau lá e cantava aqui. E um cantava mais alto que o outro. Olha, a gente diz uma coisa que no outro dia até um outro casal veio me dizer: a gente vem tentando fazer isso, a gente não deixa a discussão para depois. Então, se a gente vai para o trabalho, já tem o tempo suficiente para a gente resolver a discussão antes. Na hora, apresentar um telejornal depois de ter tido uma briga, a gente não apresentou, não. Imagino que ela nem pretende fazer uma experiência dessa, né? Não, acho que não, tá indo bem assim. Mas eu imagino que o Irã esteja se referindo a brigas pessoais, né? Claro. Então, isso até é impossível acontecer, porque nós convivemos muito tempo dentro da redação antes de uma edição de telejornal e nos envolvemos muito profundamente naquilo. Então, se tiver havido uma discussão, algum problema nosso de manhã, antes de termos ido para o trabalho, ali haveria até uma anestesia, porque você não tem nem como pensar em problemas pessoais na hora que você faz um jornal nacional. É muita gente vendo, gente. É muito trabalho que dá. Agora, obviamente, aí eu tenho que discordar assim. Não, briga não, mas a gente já teve discussões profissionais sobre o conteúdo do Jornal Nacional. A Fátima acha que a gente devia dar notícia de uma certa maneira, eu achava que era de outra maneira, ou a posição em que estão os assuntos, eu não sei. Mesmo jeito que ele fazia com a gente, que ela fazia em restaurante, vocês pediram errado. Não é assim que você pede uma comida aqui na Itália. E depois? Não, depois, problema... Fausto, vou dar uma parte para você. E eu não tinha operado. Então, gente, eu voltei passando fome. Porque ela sempre pedia errado, metade do prato era para ela. Não, é porque às vezes eu gosto de experimentar, de variar. Dos outros. Não, mas ele gosta sempre de pedir o mesmo prato. Eu troco, aí às vezes eu erro. Não, peraí. Se nós estamos aqui como símbolos de namorados, eu preciso deixar claro o seguinte: se nós estamos há 21 anos namorando, em parte é porque em restaurante eu sempre peço o prato de que a Fátima gosta. É isso mesmo, isso é verdade, ó. É verdade, galera. É claro, porque ela tem essa mania de querer experimentar o prato novo. E eu tenho que dar uma olhada. Às vezes eu falo assim: você tem certeza que você vai experimentar esse? Ela, por quê? Não, porque desse eu não gosto, a gente vai acabar trocando. É isso mesmo. E outra coisa, quem manda, o Irã estava falando, quem manda é ela que manda mesmo. Manda não só no marido, quando manda nos convidados e na visita também. Às 6h45, Carol Nakamura, quem que tá aí com você? Gelson, do Rio de Janeiro. Ele Fala, tem uma Gelson. pergunta pro William. O que você quer saber? William, enquanto marido, como é que você se sente vendo a Fátima fazendo cobertura de Copa do Mundo no meio daquela turma perigosa? Tem um imitador meu muito bom no mercado e um dos números mais espetaculares que eu já vi ele fazer é exatamente sobre isso, né? Ele faz o personagem eu apresentando o jornal e aí eu vou chamar a Fátima ao vivo e ele começa a descrever desesperadamente assim, e ela está no vestiário cheio de homens musculosos. Nunca estive no vestiário. Eles estão prontos para uma chuveirada. Ele vai ficando desesperado. Eu vou dizer para você com toda a sinceridade. Entre outras coisas que explicam um casamento de 21 anos, tem o respeito e a confiança, né? E então, toda vez que a Fátima se afasta, o que me toca mais é o seguinte: primeiro que legal que a Fátima está podendo cobrir esse evento, porque ela adora futebol, Copa do Mundo. Isso Essa semana, por exemplo, era, nossa, Vasco da Gama, quantos anos? Campeão. Desde que ela começou como repórter, ela não falava isso. Vasco da Gama, campeão da Copa Brasil. Não, peraí. Fazia desde o tempo que o Antônio Lopes era garoto prodígio. Tô de preto e branco em homenagem. Pois claro, aí o Vascão. Fausto está tripudiando porque o time dele você sabe qual é, né? Mas enfim. E então eu fico, em relação a essa sua preocupação, zero de preocupação, né? E eu gosto muito, como eu sou fã,
Eu gosto muito de vê-la fora do estúdio trabalhando também, porque ela modifica a forma de trabalhar também. Ela fica muito mais à vontade. Olha só como ela está à vontade aqui nesse palco, e eu tô todo... Fico acertando a roupa e puxo pra ver. Ela não, ela tá na área dela. Já tá acostumada aqui, jurada titular aqui. Carla Prata, quem tem pergunta agora pra Fátima e pro William? Eles foram eleitos pela galera do Domingão, um casal referência de respeito, dignidade, amor e bom entendimento. No Dia dos Namorados, olha aí. Quem pergunta é o Bruno, da Barra da Tijuca. Fala, Brunão. Boa noite. Eu tenho uma curiosidade. Eu queria saber se já deu vontade de rir na hora de apresentar o jornal. Nossa, muitas vezes. Recentemente teve uma situação ali que se eu risse seria o fim da minha carreira, porque eu não vou lembrar agora, graças a Deus eu não vou me lembrar agora. Não lembra. Mas era uma situação séria, mas é o patético, né? Ela era séria, mas ao mesmo tempo tinha uma pessoa que falava alguma coisa tão sem noção, tão sem sentido. Obviamente em casa eu sei porque eu faço o jornal com o Twitter ligado. E as pessoas que estavam acompanhando o tio no Twitter ficavam dizendo, rindo e tal, e dizendo assim, não acredito que o tio não vai rir também. Claro que me dava mais vontade de rir ainda. Mas não, a gente tem que segurar a onda. Porque também às vezes dá vontade de chorar, né, amigo? E aí você tem que segurar a onda também, mas vontade é bom porque dá e passa. O Domingão trouxe hoje, no Dia dos Namorados, a referência de casal para todo esse país. Fátima Bernardes, o William Bonner, galera. Obrigado. Ei, garoto. Obrigado, William. Obrigado, gente. Maravilha. Às 6h48. Peraí, William. Acabei esquecendo. Falei tanta coisa com a Fátima, não sabia. A idade vai chegando, Fausto. Vai chegando. E você dividir o trabalho com a sua esposa? Como é que é essa relação? É ótimo, porque ela não é a minha esposa no trabalho, vamos dizer assim. Primeiro eu tenho uma sala para mim. A Fátima é editora executiva e apresentadora do Jornal Nacional. Vale dizer, ela tem delegação de poder editorial para avaliar reportagens e para orientar editores a respeito daquilo que vai ao ar. Eu tenho o Luiz Fernando Ávila, que é o editor-chefe adjunto, que trabalha com ela frente a frente, e eu fico numa salinha como editor-chefe. Então, eu tenho pouco contato com a Fátima. O momento maior de tensão na relação de vocês é quando joga Vasco e São Paulo, não? A verdade suprema. Esta é a grande verdade. Você deu a D, levantou... Olha, 1995... Na cama, vejam que esse papo tá ficando picante. Jogavam Vasco e São Paulo. Estávamos assistindo. E eu guardando o silêncio respeitoso que eu guardo sempre que o Vasco enfrenta o São Paulo. Eu fico quieto. Porque eu prezo meu casamento. Entende? É uma coisa... Nós temos 3 filhos, então eu fico quieto. Mas quieto, houve um momento daquela partida em que algum jogador de São Paulo chutou e a bola passou assim do travessão. E eu fiz assim, ó. Foi só o que eu fiz. Foi o suficiente. Fátima Bernardes, que o Brasil não conhece. Qual é a câmera? O Brasil não conhece Fátima Bernardes. Eu conheço bem. Fátima Bernardes, ao ouvir o meu replay, porque a bola passou perto do travessão, ela virou para mim e disse o seguinte, aspas, dá para parar de secar o Vasco? Aí eu tive que observar, meu bem, eu não estou secando o Vasco, eu estou torcendo para o São Paulo. E a coisa ficou ruim pelo resto daquela noite. Fátima, quando o Guga Kirten arrebentava em Roland Garros, ao fim de cada jogo de Guga, ao fim de cada vitória, ela pegava as crianças no colo e, aos saltos, gritava Vasco, Vasco! Que era para incutir na mente das crianças a ideia de que toda e qualquer vitória em qualquer esporte tinha a ver com o Vasco. Isso funcionou durante alguns anos, mas eu acho que agora, como eu disse no início do programa, não funciona mais. O Vinícius vê jogo de São Paulo, só quer saber de São Paulo. Pode ser passageiro, né? Eu fiquei meio triste com isso, porque ele é carioca, não tem muito sentido.
E a Fátima fica magoada, tadinha. Meu sogro também fica, meu sogro é. Bom, eu fui uma das primeiras pessoas a tomar conhecimento dessa ideia da Fátima de ter um programa, de deixar o Jornal Nacional. Então, certamente eu sou uma das pessoas também que tem mais motivos para estar muito orgulhoso desse momento, desse primeiro aniversário. Mas eu acho que o que é mais legal nisso tudo, o que me deixa mais contente é saber que um ano depois da estreia, a Fátima continua vibrando como se a estreia fosse amanhã. E ela continua feliz com a escolha que ela fez e com a equipe que ela conseguiu montar. Então, para você, Fá, para toda a tua equipe, parabéns. Vocês merecem comemorar muito esse primeiro aniversário de encontro. Olha, é exatamente isso. O mais legal é a gente perceber que hoje o sonho que era meu é o sonho de tanta gente, né? O trabalho de tanta gente que uma equipe talentosa, animada e que... Os senhores, William Bonner. Quando você pergunta para alguém que torce para um determinado clube qual foi o motivo pelo qual ele se tornou um torcedor daquela agremiação, sempre surge alguma história. Ah, o meu pai torcia para o time, eu aprendi com meu tio, eu tinha um irmão, um amigo. No meu caso, foi porque eu achei a camisa do São Paulo bonita. Eu, quando conheci a camisa do São Paulo, bem moleque, conhecia do Corinthians também, a do Palmeiras, eu achei a do São Paulo mais bonita. E aí eu comecei a acompanhar o São Paulo porque a camisa era bonita e foi um momento importante porque o São Paulo estava ganhando muito, era no início dos anos 70, faz algum tempo. Eu estou dizendo isso porque eu tenho certeza absoluta de que a história que o Rogério construiu dentro do tricolor terá explicado a decisão de milhares e milhares de São Paulinos, de terem escolhido esse clube para ter no coração. Porque um clube que tem um goleiro que é artilheiro, quer dizer, um goleiro que marca gols, que bate recorde atrás de recorde e que não troca de camisa, é sempre o goleiro do seu time, a sua vida inteira, ao longo de tantos e tantos anos. Esse goleiro tem o poder de agregar torcedores, ele é muito mais do que um jogador. Ele é a marca do clube, ele é um instrumento de marketing, se você quiser considerar mercadologicamente a coisa. Ele é um agregador de multidões para aquela paixão. É por isso que o Rogério tem o respeito que tem, não só dos torcedores do São Paulo. Ele não tem o respeito, ele tem a veneração dos torcedores de São Paulo, mas ele tem o respeito de torcedores de outras agremiações. Alguns até que falam mal dele porque morrem de ódio de saber que o São Paulo é que tem o Rogério Ceni, não é o clube deles. Tem clube aí que vai passar para a história como o clube que levou o 100º gol do Rogério Ceni, não tem jeito. E nem por isso vai odiá-lo, porque quem gosta mesmo de futebol gosta também daqueles que são apaixonados pelo futebol e pelas agremiações. O Rogério é um apaixonado pelo São Paulo Futebol Clube. Ele age de maneira a provar isso em cada partida, em cada entrevista, em cada dia de treino, com um profissionalismo que é dele e de outros tantos profissionais que estão por aí, mas que é dele, sobretudo dele. É por isso que pra gente, que é tricolor de coração, o Rogério é e será sempre o mito. Um abraço para o Rogério, queria muito estar dando esse abraço pessoalmente, mas ele sabe que eu sou fã incondicional e estou sempre na torcida por ele. Prato para experimentar e eu costumo pedir o prato de que ela gosta. Isso, tá vendo? Porque a gente sabe que depois de alguns minutos, sei lá, pode ser que ela queira trocar. Isso aconteceu pouquíssimas vezes em 20 anos de casamento. Porque é o seguinte, ó, essa madame aqui, ela é doce, maravilhosa, ela tem uma personalidade que não é fácil não, por isso que ela deu certo na profissão. Sou boazinha, Bessa. É verdade, olha, tá vendo? Acredite se quiser. Aí, agora, quem tá com você aí, Daiane? Agora é a Tamires de Ramos. Então, Tamires. Fátima, William, quando vocês percebem que vocês erraram, qual é a maneira rápida que vocês tomam para o telespectador não perceber? Aí eu deixo ele perceber. Eu falo, em geral, eu não falo desculpa. Depois que eu notei, porque alguém me falou, eu falo perdão. E sigo em frente. Porque acho que todo mundo erra, né? Quem cozinha todo dia, um dia queima o arroz, né? Quem cozinha, quem pinta uma casa, um dia deixa uma mancha lá que não ficou muito boa. E a gente que faz isso, um dia tropeça, um dia erra. E aí pede desculpas e vai em frente. Mas são erros de natureza diferente. Ah, sim. Erro de tropeçar, assim, né? Erro de informação, porque outro dia, por exemplo, quer ver? Tinha lá uma reportagem de Divinópolis, Minas Gerais.
Como aquilo foi mandado por uma afiliada da Globo, que é da região do Triângulo Mineiro, eu, inteligentemente, já botei em Divinópolis, no Triângulo Mineiro. O jornal estava com alguns minutos no ar, já começou a ser inundada a minha caixa de correspondência de protestos, porque não é nada contra o Triângulo Mineiro, mas o pessoal de Divinópolis não está no Triângulo Mineiro. É centro-oeste do estado, se não me engano. Eu matei essa aula de geografia, mas é isso. Aí qual é a providência a tomar? Obrigado. Divinópolis é positivo, já tenho a confirmação aqui. Aí, dentro daquela mesma edição do Jornal Nacional, o que a gente tem que fazer? Dizer, olha, agora há pouco eu disse erradamente, assim, assado, e corrige, né? Acho que quanto mais naturalmente a gente corrigir as falhas, mais o público em casa vai ver. Primeiro que nós somos humanos, e segundo que a nossa intenção é sempre acertar, não é errar, né? Nós estamos lá para isso. E outra coisa que é importante para a galera saber é o seguinte, quantas vezes vocês estão com o jornal pronto às 7, 7h30, para começar às 8, 8h15, e às vezes no meio do jornal vem uma outra notícia de última hora. Então, você tem que mudar o jogo. O programa ao vivo, a diferença é essa. Gravar é bonito, gravar ninguém erra no gravado. Eu recebi comentários de pessoas que já leram o livro Modo de Fazer e se disseram muito nervosos na parte do livro que contempla exatamente essa situação, porque eu descrevo ali de um jeito bem didático como é que é durante o Jornal Nacional quando acontece isso. Chegou uma notícia e a gente tem que avaliar se ela vai para o ar ou não. De fato, a pessoa fica nervosa, né? Não tem como ficar nervoso, porque eu tenho que dizer o que é que eu tenho que fazer. E não é uma coisa assim tão simples. É óbvio que eu estou há 10 anos no cargo. Em 10 anos você aprende a fazer com uma certa rapidez. Mas eu não vou dizer para você que é fácil e não vou dizer para você que eu faço aquilo com tranquilidade, não. Eu fico nervoso, eu sofro e tal. Mas essa condição, essa situação que você está desenhando, ela é bem comum no Jornal Nacional. Por isso, bem pertinente a pergunta da madame lá. Solta outra pergunta aqui às 8h14. A última pergunta, vamos lá. O cara que ronca, ele ronca? Que é isso? Repete a pergunta da tal de Carolina. Fátima, o William tem cara que ronca. Ele ronca? Não, Fausto, tchau, valeu, que obrigado. Isso? Obrigado, William. Já respondeu, um beijo. Grande William. Tchau, Fátima. Tchau. Obrigado. Não, ele não ronca. Eu não vou deixar sem resposta, Carolina. Ele não ronca. Ele não ronca porque ela dorme antes. Obrigado, William. Você pensa quando as pessoas falam que ninguém pode substituir a Fátima Bernardes do Jornal Nacional, que ninguém tem um carisma dela, você fica orgulhoso? É porque, na verdade, as pessoas não substituem as outras pessoas. Eu não substituí ninguém, eu sucedi. Né? Num determinado período, Cid Moreira fez o Jornal Nacional, depois eu o sucedi. A Patrícia Poeta sucedeu Fátima Bernardes. São pessoas diferentes, profissionais diferentes, ultra competentes, cada uma com a sua marca e seu talento. Eu já sinto hoje que a minha compulsão é menor. Eu tenho entrado menos e já meio que preparei a galera que me segue para dizer, olha, vem aí um período mais difícil, porque agora eu estou entrando numa fase mais difícil de trabalho. O fim de ano é sempre muito intenso, né? Mas não é uma despedida, espero. Não é uma despedida, mas quem se habituou a acompanhar diariamente uma quantidade absurda de tweets vai notar que vai diminuir. Já está diminuindo, né? Já. Essa notícia com certeza vai pegar de surpresa os mais de 200 mil seguidores que se divertem com os comentários do Real Bonner. Mostram uma outra faceta, um outro aspecto, né? Eu até vi uma entrevista sua dizendo que você é bem-humorado, que você não é sério como você tá, claro, na bancada sempre. Não, assim como os meus médicos queridos que me atendem nas mais diversas especialidades também são muito sérios quando trabalham, mas meus amigos frequentam a minha casa, brincam muito quando o ambiente é propício para isso. Ninguém é uma pessoa só o tempo todo. Eu sou muito brincalhão com os meus filhos, com os meus amigos, com os meus colegas, mesmo no trabalho em determinadas situações. O que pode vir a surpreender as pessoas é o fato de que elas só têm contato com uma face minha, que é a face profissional, durante a apresentação de um telejornal, e essa tem que ser séria, e será séria sempre. Quando eles têm contato com um William que não está trabalhando, está se divertindo, aí elas se surpreendem, mas eu acho que isso também tende a acabar, esse clima de surpresa. Vai chegar uma hora em que as bobagens todas que eu faço ali no Twitter vão perder a graça, porque já não tem mais a magia. Eles vão se convencer finalmente, e este é um dos meus objetivos, de que eu sou uma pessoa rigorosamente quase normal. Mas parece que não é esse o único motivo para ele deixar o site, não. Eu ouvi um boato aí na mídia, enfim, desculpa até porque a referência é um boato, de que a direção da emissora não estaria muito feliz com a sua presença constante no Twitter. Enfim, até que ponto isso pode ser verdade ou não?
Eu não sei, eu não recebi nenhum comunicado em relação a isso. O que nós sabemos é que a Globo, com muita propriedade, estabeleceu uma política para os funcionários e colaboradores no lidar com as chamadas redes sociais. Que diz respeito à minha participação no Twitter, eu não recebi nenhum comentário, nada me foi dito. Agora, eu sou uma pessoa que, além de rigorosamente quase normal, tem um certo bom senso, né? Quando faço alguma menção ao trabalho, é para convidar o público a assistir ao Jornal Nacional. Aliás, coisa que eu estou fazendo aqui agora, merchandising do Zotenha. Agora vamos deixar o mundo virtual de lado. Raramente vistos nos eventos, encontramos com William Bonner acompanhado de Fátima Bernardes no lançamento do livro de Ednei Silvestre, colega de emissora. Ele é um colega muito querido, além de tudo um colega talentosíssimo. Eu estou super feliz de estar aqui, a gente acompanhou nesses últimos dias toda a expectativa dele para o lançamento. Não é o primeiro livro, mas é o primeiro romance. Então, é bem diferente, é uma exposição enorme. Eu estou doida para ler. E a gente aproveitou para descobrir mais um pouquinho da rotina de um dos casais mais famosos da TV brasileira. Como é que estão os filhões? A gente eventualmente vê umas fotos de vocês e tal. Que todo mundo tem essa imagem sua e do William como os âncoras do Jornal Nacional. E é legal quando a gente vê que vocês conseguem ter tempo para os filhos, conseguem estar sempre em família. Acho que a gente faz o que quase todo mundo tenta fazer que trabalha, né? Quando o casal, os dois trabalham, se dividir, arranjar um tempinho para as crianças, todo o nosso tempo livre é praticamente para eles. Então vai dando para levar, como todo mundo em casa também consegue levar. Tá certo. Bom, e o William deu uma entrevista recentemente contando que vocês são como um casal, como outro qualquer, enfim, que também tem as questões, as brigas, os desentendimentos. Enfim, vocês levam isso super numa boa também, né? Como qualquer casal. A gente não tem diferença nenhuma, a gente só conhece essa forma de ser casal, os dois trabalham no mesmo jornal e a gente não vê diferença nenhuma para os nossos outros amigos. Misturam muito trabalho, enfim, em casa, ou vocês conseguem dividir bem? A gente conversa. Veio pra cá pra conversar com a gente no Multishow. Olha, a Fátima tava dedurando vocês, falou que vocês estavam lá na plateia, mas que tinha muito sobrinho atrás do tio, o tio famoso do Twitter. Não, tem muito sobrinho. Bom, tem as sobrinhas mesmo de sangue que estão aqui com a gente, que vieram de São Paulo para essa festa. São duas e trouxeram uma amiga. Mas tem também sobrinho do Twitter, tem muito sobrinho por aí. Hoje resolveram assistir daqui. Desses dias que vocês vieram, assim, os pontos altos, o que vocês acharam aqui do Rock in Rio? E Dani, eu só vim 2 vezes, né? A Fátima não, porque assim, a gente comprou ingressos para o Rock in Rio há muitos meses. Nós temos 3 adolescentes em casa, então não tinha como não fazer isso. Só que aí no meio do caminho surgiu a festa do Emmy Internacional em Nova York. Então na semana passada a Fátima veio com as crianças, ou com os nossos adolescentes, que a gente chama de crianças, mas eu fui para Nova York para a festa do Emmy, então não pude vir. Eu vim ontem e hoje. Ontem eu peguei o finzinho de Ivete Sangalo, eu peguei o show do Lenny Kravitz e depois Shakira. Eu achei, assim, fora a Ivete, que brilha sempre, não adianta. Não é rock. Mas ninguém disse que era rock. A Ivete é a Ivete. Fez um show espetacular, balançou isso aqui. Eu achei Shakira, eu estava achando interessante. Os meus filhos acharam um pouco lento. Tinha um clima que era assim, terminava uma música, aí tinha um silêncio, aí entrava outra. Eu acho que para os jovens, para os mais... Jovens não, jovens somos todos aqui. Mas para os mais jovens talvez não seja assim, a melhor situação. Eu te já daria como exemplo agora o Maroon 5. Os caras emendaram uma música na outra, uma na outra. Ninguém conseguia arredar pé, foi um showzaço. Então eu te digo, hoje tá muito legal, tá muito legal. Eu cheguei aqui, tava mais pro fim do show do Frejá. A gente escutava no corredor, quem tava chegando já tava cantando com o Frejá. Que é genial, ele tá numa elegância incrível, né? Ele virou um lorde do rock brasileiro. Aí depois a gente teve Skank, sem palavras, né? Skank, qualquer show do Skank, as pessoas escancaram, sem trocadilho. E aí teve Maná, que é muito bom. Eu tenho que dizer que eu conhecia muito mal o Maná, eu ouvi uma música, eu achei o show muito legal.
Esse show do Maroon 5 foi muito, muito bom. Eu fiquei muito surpreso, eu não tinha ideia. Me lembrou um pouco o Simply Red. Eu não sei se isso é uma bobagem ou não. Algumas pessoas também acharam parecido com o Simply Red. Eu não conhecia Maroon 5, mas eu tenho até vergonha de dizer, porque minhas sobrinhas conheciam, estavam dançando muito. E agora tem Coldplay, né? Olha, William, a gente evoluiu muito ao longo de 25, 26 anos, né, de Rock in Rio, para ter uma estrutura incrível como essa que a gente tem hoje em dia. Será que a plateia evoluiu também? Porque você estava falando desse negócio de... tem muita gente falando que a Ivete não é, de repente, rock. Será que a plateia hoje em dia está mais tranquila, está mais madura para aceitar? Eu acho que sim. Olha só, a gente teve na história, né, algumas demonstrações de intolerância. O evento se chama Rock in Rio, mas é um evento, né? É um evento. Então, ninguém é traído. As pessoas, quando são informadas do evento, e olha que a mídia informou muito, né? As pessoas sabem quem vem, quem não vem, e escolhem os dias em que elas vão querer vir para cá. Então não faria o menor sentido alguém hostilizar quem quer que fosse, porque esse não é rock and roll. Não faz o menor sentido. Tem muito pop aqui, tinha axé ontem. Acho até que a Ivete meio que deu ao show dela uma cara assim um pouco diferente da habitual. Era a energia da Ivete, mas o repertório dela em alguns momentos se aproximava um pouco do pop internacional. Acho que ela fez um esforço também, o que é muito interessante, é legal, mostra como ela é versátil e talentosa. Mas concordo com você, acho que há um amadurecimento até do público de compreender que não tem ninguém sendo traído aqui. Nós vamos para um evento de rock? Não, nós vamos para um evento de música, meu. O nome é Rock in Rio. E aí o que eu vou encontrar lá? Depende, pega o cardápio e veja lá o que lhe apraz. E aí você vai nos dias em que você quiser ir, ninguém te obriga, não é isso?